para satisfazer as necessidades de prevenção e reprovação daquela conduta específica, à luz do artigo 59, o juiz está legitimado a não intervir. Está legitimado ao quê? A homologar o acordo e considerar o caso como judicialmente e juridicamente resolvido. Né? Existem manifestações semelhantes. Na obra, o funcionalismo redutor do Zaffaroni, ele fala especificamente sobre isso. O Zaffaroni faz a construção em cima do artigo do Código Penal argentino, que é semelhante ao nosso artigo 59. O desembargador Geraldo Prado, certa vez, contou para mim que já, num caso de drogas, no passado, ele usou essa construção para evitar a instauração do processo penal, porque ele entendia que já havia ocorrido uma solução que, à luz do artigo 59, indicava o que? A desnecessidade de pena. Se a pena é desnecessária, para que vai existir o processo penal? E a pena só é necessária para estabilizar expectativas normativas. Quais expectativas? A dos artigos 59, de reprovação e prevenção. Mas se essas expectativas forem estabilizadas e atendidas de outra maneira, a pena é desnecessária à luz do artigo 59. Se a pena é desnecessária, o processo é desnecessário, a atuação do Ministério Público como impulsionador da ação penal também se torna desnecessário, não como fiscal da lei, porque o Ministério Público também pode atuar como fiscal da legalidade do acordo. Alguns países já vêm indicando possíveis vantagens no novo modelo. A utilização de práticas restaurativas no lugar de práticas punitivas não aumenta a reincidência e, em determinados contextos, pode contribuir para estabilizar ou reduzir as taxas. Essa pesquisa está disponível nesse link. Veja bem, o simples fato de não aumentar a reincidência já indica uma vantagem em relação ao modelo atual, que sabidamente incita a recidiva. E aqui eu vou tocar no ponto importante que nos disse o Bacelar. A participação de vítimas e ofensores na mediação penal, ou seja, em cada caso concreto, aumentou o grau de satisfação de ambos em relação aos sistemas de justiça. Ou seja, o jurisdicionado se sentiu mais satisfeito, porque ele viu que ele tinha outra forma de negociar os termos do seu conflito, de negociar a validade das normas sobre o problema que o opunha. E aí vamos perseguir a satisfação do jurisdicionado mais uma vez. Vítimas que participaram da mediação têm menos medo de sofrer nova ofensa do mesmo ofensor. Isso é muito importante, que em comunidades conflitivas é muito comum se repetir conflito entre as mesmas pessoas. Por quê? Porque a mediação humaniza a posição de réu e vítima. Porque os coloca numa mesa e muitas vezes aquele que praticou um crime contra alguém, ele tem uma explicação razoável para dar à vítima, e que muitas vezes essa humanização do conflito permite que a vítima deixe de ver o ofensor como um monstro, como um inimigo, como o outro. Ele não é o outro, ele é o mesmo. Ele é tão cidadão contra a vítima, num contexto específico, por razões N tão opostas nas suas posições. Comunidades envolvidas com o programa de mediação penal e justiça restaurativa sentem-se menos inseguras. O reclamo por segurança pública é muito importante, ele pode ser atendido por meio de práticas restaurativas. No Brasil, eu tenho tempo? Como acontece no Brasil esse movimento de justiça restaurativa? Há cerca de 3 anos foram instalados 3 projetos pilotos oficiais, com apoio do Ministério da Justiça e do PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento da ONU. Um projeto piloto de São Caetano do Sul, Juizado de Menores de São Caetano do Sul, um no Distrito Federal, o Juizado Especial do Distrito Federal, e um em Porto Alegre, no Juizado de Menores, também de Porto Alegre. São os projetos mais antigos, mas mesmo assim tem só 3 anos, ou seja, nós estamos dando os primeiros passos nesse sentido. Mas são projetos que vêm nesses locos específicos, quais sejam, os Juizados Especiais Criminais e Justiça de Menores, apresentando resultados satisfatórios, especificamente, justamente, nesse item, na satisfação daquelas comunidades específicas, em relação ao tratamento que estão recebendo os sistemas de justiça. As populações têm recepcionado positivamente a possibilidade de negociar os seus conflitos de uma outra maneira. São atuações bastante tópicas. Outras experiências dispersas, fora dessas experiências que nós oficiais começam a desenvolver, em Recife, em Belo Horizonte, eu ouso dizer, porque sei que no Juizado Especial Criminal daqui da Barra da Tijuca, sem recorrer ao rótulo de justiça restaurativa, que é o menos importante, recorrer ao rótulo, o que importa é a prática, o nosso amigo, magistrado Joaquim Domingos, tem estimulado práticas restaurativas, sem recorrer ao rótulo, pouco importa, tem estimulado o quê? Práticas de reparação do dano dentro dos conflitos criminais, tem privilegiado
a negociação, o acordo, e tem aberto espaço para diálogos, ou seja, existem outras experiências dispersas que agora começam a se encontrar. Que depois de alguns anos começam a se encontrar e começam a caminhar para desenhar já um modelo nacional de justiça restaurativa. Muito importante, como a minha apresentação é rápida, de se notar o que talvez tenha passado despercebido aqui, em relação ao nascimento do modelo brasileiro de justiça restaurativa. Nesses países que eu citei, e eu posso afiançar para os senhores que na maioria dos outros, em que existem experiências avançadas, a justiça restaurativa nasce por pressões comunitárias, por pressões de comunidades específicas para que se altere o sistema de justiça. No Brasil, a justiça restaurativa ela nasce por movimento de juízes. De magistrados, exclusivamente. Dos magistrados desses lugares, é um projeto iniciado, idealizado e trocado por juízes, assim como nos outros lugares em que as práticas restaurativas elas têm lugar, eu tenho visto, e dou um testemunho aqui para vocês, elas têm sido introduzidas dentro do sistema de justiça pela mão dos juízes. Isso é muito característico, muito peculiar, não é? Tem causas que eu ainda não me dispus não me debrucei a investigar ainda. Uma delas talvez seja que no nosso país o grau de articulação comunitária seja mais débil do que esses outros países, onde deve existir uma rede a sociedade civil está mais organizada, onde existem redes comunitárias mais articuladas e com mais condição de se representar perante os poderes públicos. Mas se assim é bom que os juízes ocupem esse vácuo, e aqui eu não estou preconizando ativismo judiciário, o juiz tem seu locus específico de atuação, mas se os juízes estão sentindo essas carências, é importante e notável que eles abram espaço. Por quê? Porque a justiça restaurativa tem esse foco, que é oferecer ao cidadão uma nova forma de resolver os problemas, mas tem um foco tão importante também, que é o foco de mudar a instituição. Qual a instituição? Justiça. De mudar o modo de pensar e agir da instituição judiciária. E esse foco é muito importante de ser atingido, é muito importante ser atingido, e a gente percebe que no nosso país a gente tem uma boa perspectiva de atingi-lo quando a gente percebe o envolvimento ativo da magistratura. Nós estamos aqui hoje num seminário para magistrados, o único estranho sou eu, quer dizer, isso mostra mais uma vez o envolvimento de magistrados, para criar um modelo brasileiro próprio, que nasce da magistratura e já começou a nascer da magistratura. Isso é uma realidade crescente, e que nós devemos nos adaptar a ela justamente, eu acho, por causa da debilidade das nossas relações comunitárias, e talvez pelo tamanho do país. Tudo bem que o Canadá é um país grande também, mas o Canadá é um país mais homogêneo, a Austrália é um país mais homogêneo, a Nova Zelândia é um país muito menor, as comunidades da Inglaterra ou da Itália, que também usam, são comunidades menores. Então, aqui eu vejo como peculiar o nascimento do modelo brasileiro pela mão dos juízes, mas vejo como positivo, porque, enfim, eu acho que é pela mão dos juízes que a gente tem que pretender alguma mudança. Nós, advogados, só temos o discurso, nosso único instrumento de intervenção. Ontem à noite eu ainda conversava com a minha esposa, que veio aqui me acompanhar, Ana Paula, que também tem a aflição de militar na área criminal comigo, sobre uma pesquisa que foi feita no Juizado da Infância de São Paulo. O Juizado da Infância, numa vara, existe duas varas, o Juizado Central da Infância de São Paulo, que é o maior juizado, como vocês devem imaginar, tudo que é central em São Paulo é imenso. Num período que foi olhado o número de sentenças de uma vara, a vara X, na vara X o juiz determinou 80 internações de menores. No mesmo período, o juiz Y, da vara ao lado, com o mesmo número de processos, na mesma cidade, com a mesma natureza de conflito, não determinou nenhuma internação. Aí a importância do juiz. É o juiz que vai resolver. Porque se um juiz não determinou nenhuma internação, e veja bem, isso não levou a cidade ao caos, isso não levou o fórum à explosão, quer dizer, está na mão dos juízes, está na mão da magistratura a possibilidade inicial de mudar a nossa maneira de pensar em relação ao problema que eu venho aqui falar, que é o problema crime, e de mudar o nosso sistema de justiça, que se mostra, nesse ponto específico de resolução de problemas criminais, como arcaico e obsoleto, necessário, pedindo oxigenação. Bom, o que esses projetos brasileiros têm mostrado? Eles têm mostrado que a inovação é possível, é importante e é bem-vinda, ao contrário do que a gente pode imaginar. O ser humano, todo ser humano, e todo agrupamento, ele tem uma tendência conservadora. Todo agrupamento de ser humano, quando se junta, ele tendencialmente ele se torna conservador, mas a inovação é possível e tem sido bem aceita. O aumento de satisfação das comunidades que têm recebido a resposta de introduzir práticas restaurativas nas varas de infância ou de juizados especiais é importante.
É importante, porque se nós estamos aqui discutindo hoje, se nós estamos aqui conversando, se o Bacelar veio do Paraná, eu vim de São Paulo, é com os olhos voltados para essa população, a população que precisa da intervenção do sistema de justiça e que não se vê acolhida na integralidade dos seus anseios. Existem espaços normativos suficientes para a implementação de práticas restaurativas no direito brasileiro. Lei 9.099 e o ECA são os dois ambientes iniciais suficientes. Lei 9.099, não só juizados, suspensão condicional do processo também oferece um instrumento importante e amplo, porque o número de crimes atingidos pela suspensão condicional do processo é considerável. Então, nós temos aí instrumentos legais para recepcionar, à luz da legalidade, práticas restaurativas, dentro da Lei 9.099 e dentro da ECA, que a gente tem também, com algum esforço criativo, legítimo e amparado, por exemplo, Zaffaroni e outros pensadores, o artigo 59 do Código Penal, que dá a vocês, dá aos senhores, dá a vossas excelências, a possibilidade de perquirir por novas maneiras de resolver o problema. Nós, daqui, podemos gritar, podemos falar, podemos debater e podemos, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade de vir aqui exercitar esse nosso único e parco instrumento de intervenção, que é o discurso. Espero ter contribuído, espero voltar outras vezes, Joaquim, espero voltar outras vezes, colega, e agradeço muito a todos pela atenção. Falei no tempo? Falei no tempo? Deixa eu me recompor aqui.